por que que antes de tudo eu não tô feliz, assim? Por que que eu não tô satisfeito, né? Porque eu tenho o trabalho dos sonhos, eu passei como trainee, sabe? Me formei bem, tenho um namoro legal, tenho uma família legal, tenho bons amigos, mas assim, por que que eu não tô feliz? Eu não tava feliz. Vou chutar a porta, vou viajar, vou terminar namoro. Como foi a reação externa? Assim, o que que é esse vazio? Então quer dizer que você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem namoro, você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Então aquele vazio, ele pega muito a gente, né? Eu acho que esse é um problema nosso como humanidade, né? Todo mundo passa por isso em algum momento. Por que que você seguiu aí com a ideia de, cara, eu tenho que passar no concurso e não falou naquele momento, meu, isso deu certo, isso viralizou, se eu colocar minha energia aqui, isso aqui vai bombar. O que você pensou? Não só a gente individualmente, a sociedade é muito bom de autossabotagem, porque a gente tem que se autossabotar um pouco para não acreditar que a gente pode fazer algo que a gente ame fazer. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Der. Hoje quem tá aqui com a gente é o Alex Cury, que aos olhos da sociedade, ele já tava com a vida feita, né? Pronto para casar e com um emprego maravilhoso. Mas depois de uma viagem transformadora e muitas indas e vindas, ele conseguiu encontrar equilíbrio e liberdade ao criar o canal no YouTube chamado Eureka. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um assunto de muito interesse meu e da Isa, porque envolvemos aí um canal de YouTube, então a gente está super ansiosa. Muito obrigada. Pô, obrigado você, maravilhosa a introdução aqui, fiquei até lisonjeado aqui. E, pô, é um prazer, assim, acho que tô num momento muito bacana, assim, assim, todo o processo foi meio conturbado, meio, né, todo o processo de você conseguir encontrar uma direção, acho que ele é meio, né, tem todas essas idas e vindas, mas eu tô muito feliz de poder contar um pouco esse processo, como foi a história e como que tá sendo agora para vocês. Alex, maravilhoso, também super te agradeço que você topou conversar com a gente e quero muito ouvir sua história, sua jornada e você contar aí um pouquinho de como você chegou ao Eureka, depois de tudo isso que você passou. Então tá, pra gente começar aí, como sempre, com tudo, em uma frase, quem é você hoje? Olha, quem eu sou hoje, eu diria que eu sou hoje um produtor de conteúdo online que tem liberdade de tempo e espaço para seguir o que eu acredito e o que eu amo. E o que você fazia antes de se tornar esse produtor de conteúdo aí do canal Eureka? Então, Cami, eu comecei, eu fiz administração de empresas no Mackenzie, e assim, o meu primeiro trabalho foi, assim, primeiro eu comecei trabalhando numa empresa júnior, que era assim, uma empresa de consultoria da faculdade, então foi o primeiro dos primeiros empregos, né, foi o primeiro contato, mas o meu emprego formal mesmo foi trabalhar em marketing, né, na Johnson Johnson, foi o meu primeiro estágio, e foi o que setou, assim, o meu começo de carreira. Então, era marketing. Então, eu comecei com marketing regional, que era uma parte bem ligada à gestão de marca, gestão de comunicação. Então, eu acho que esse primeiro estágio, ele setou um pouco o território que ia acabar me trazendo um pouco para cá também, assim, sabe? Então, as pessoas que me influenciaram no processo, né? Então, lá começou tudo, né? Depois eu trabalhei mais em marketing, né? Depois virei trainee, depois fui efetivado. Então, fiquei em torno de uns 6 anos em marketing, assim, né? Bom, aí, assim, a gente vai entrar nas turbulências, né, do processo de marketing, sim, mas eu tive uma fase em que eu fiquei mega confuso do que eu queria fazer, saí da Johnson, saí dessas empresas de bens de consumo e fiquei um tempo meio perdido, assim, tentando encontrar onde eu ia chegar. E, assim, eu não tinha um plano logo de cara quando eu saí da Johnson, né? Quando eu saí dessa empresa de bens de consumo. Então, eu fiquei um tempo meio à deriva, assim, com alguma ideia do que eu queria fazer, mas sem saber muito bem. E aí chegou uma hora que minha grana começou a apertar, né? Eu não sabia muito o que fazer. E assim, uma coisa que eu sabia, eu não queria voltar para o mundo corporativo, porque o que mais me fez sair da Johnson não foi bem por ser marketing, nada disso, mas é um pouco da minha dificuldade de ter ambição de estar no mundo corporativo. Assim, eu não tinha aquela ambição de ser diretor de marketing, de crescer dentro, ter uma carreira, né? Eu acho que esse caminho em si nunca foi algo que me brilhou os olhos, assim. Então, quando eu saí e minha grana começou a apertar, eu não queria voltar a acionar meus contatos para voltar para o mundo corporativo, né? Então,
Tipo assim, porque se você vai voltar, qual que é a primeira pergunta do RH, assim, que te Por move quê, para entrar né? aqui? Assim, a minha resposta não ia ser nada autêntica, né? Eu ia falar assim, eu tenho vontade de fazer a diferença na Johnson. Tipo, não tenho, né? Assim, eu não quero crescer aqui dentro. Então eu tava bem naquele, sabe, naquele purgatório, assim, né? Putz, pra onde eu vou? Não é isso que eu quero, mas eu preciso de dinheirinho agora. E aí me veio uma coisa assim, eu sempre fui muito bom de aprender qualquer coisa do zero, né? E eu pensei, um lugar que não vai me exigir essa ambição, inicialmente vai pagar as contas no meio termo, é concurso. E eu sou bom de aprender, eu sou meio introspectivo, então eu consigo ler, consigo, sabe? Eu consigo ser meio CDF quando eu preciso ser, né? Tipo, de sentar a bunda na cadeira. Então, rolou um concurso, rolou um edital, que eu tinha 3, 4 meses para estudar, tipo assim, fiquei estudando que nem um doido nesse tempo e passei. Então, agora vai ser o lugar que eu vou realmente abrir espaço psicológico de pressão para poder ir atrás do que eu quero fazer, né? Então, e assim, e um pouquinho antes de entrar no concurso, eu comecei o canal Eureka, né? Eu lancei um vídeo, né? Eu lancei um vídeo no YouTube, criei o canal para ver qual é que era, né? Uhum. E aí, depois as coisas se desenrolaram e a gente já conta logo menos como é que foi, como é que tem sido. Agora a gente vai entrar na parte que todo mundo curte e espera ansiosamente para ouvir, que é um pouco da sua mudança. Bom, você contou que você estava aí no mundo corporativo, que você não tinha mais esse anseio por estar lá dentro, e até quando você optou por ir para o concurso, era porque você não queria voltar para o mundo corporativo. Sim. Mas conta pra gente em que momento mesmo que, não sei se virou uma chave ou não na sua cabeça, mas Sim. em que momento você percebeu ali, fisicamente ou psicologicamente, que você não queria mais estar dentro daquele mundo? Uhum. Olha, uma pessoa que me influenciou muito é um cara que chama Rick Lima, que é meu amigo de infância, e ele trabalhava no mercado de... Ele ganhava muito bem, trabalhava no mercado financeiro, na Faria Lima, e molecão, assim, sabe? Tipo, sei lá, super inteligente, assim, cara, uma puta mente. E aí ele ganhou um bônus, assim, aqueles bônus do mercado financeiro que são absurdos, né? Assim, que não se compara com o nosso mundo de bens de consumo. E ele ganhou uma grana, só que ele era moleque, e assim, mas ele era um moleque muito consciente. Ele falou, velho, enquanto meus amigos estão querendo comprar um Audi, uma Mercedes e tal, eu vou pegar esse dinheiro e vou viajar o mundo. Então ele largou tudo, tipo, um trampo que se ele trabalhasse mais 10 anos lá, ele podia estar trilhardário. Eu não quero isso, e ele foi viajar. E na viagem dele, ele começou a mandar fotos, falar como estava sendo, o que ele estava sentindo. E eu comecei a ver algumas transformações nele, assim, a gente começou a conversar, transformações em vários sentidos, assim, desde uma chave de coragem na vida, mas também uma chave espiritual de saber o que é importante, de meio que levar uma mochilinha leve na vida, assim, sabe? Tipo, de tirar o que era desnecessário, viver uma forma um pouco mais minimalista em relação a quanto você precisa de grana, o que você precisa realmente para ser feliz, né? E aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Porque isso foi um desafio, assim. Ele falou, nossa, será que eu não seria legal para mim isso também? Mas não só de comparar com a vida dele, eu comecei a olhar ao meu redor e eu comecei a ver a vida que as pessoas estavam indo e aquilo não era o que eu queria também. Então tava todo mundo casando, todo mundo tendo filhos, planejando isso, tipo, querendo crescer na carreira e tal, e olhava e falava assim, eu não sei se eu quero isso agora, eu não sei se eu quero caminhar nesse sentido, nesse momento. Eu era, sei lá, eu devia estar... Quando eu saí mesmo, eu tinha uns 25, 26 anos, alguma coisa assim. E aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Me sentindo um pouco parte da manada, assim, e não gostando muito para onde essa manada estava indo, assim. Então, Antes disso, mas antes disso, você tinha alguma insatisfação? Tipo, tinha alguma coisa que te incomodava? Já, isso foi só meio que a cereja do bolo ali para algo que você já sentia, vai? Sim, assim, porque o dia a dia, ele era ok, assim, eu gostava até de trabalhar em marketing, mas era aquela rotina, assim, será que eu quero trabalhar 8, 9, 10 horas por dia numa empresa e, tipo, não ter tempo e ficar nesse estresse, assim, de bater resultado, de atender um jogo de influência que tem ali dentro, porque não necessariamente é só resultado, tem vários jogos de influência, tem vários jogos de imagens, vários jogos de máscaras, e assim, era uma coisa que eu não suportava muito participar, assim, sabe? Eu não gostava de... Eu via muita gente se vendendo o tempo inteiro, sabe, para ser reconhecido pelo diretor, para ser reconhecido pelo presidente, e eu gostava de fazer meu trampo, assim, e
e assim, que reconheçam pelo que eu faço, assim, eu não quero agradar ninguém, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca quis, assim, eu nunca tive o menor tesão de agradar ninguém, assim, sabe? Então, isso me pegava, assim. Eu acho que essa dinâmica do mundo corporativo me incomodava muito, essa falta de autenticidade, assim, sabe? Essa falta de Uhum, verdade que rola uhum, muito. As máscaras me incomodavam demais, assim. Então, eu queria muito tentar encontrar algo que fizesse sentido, assim, porque trabalhar em marketing era legal, mas eu não sentia que aquilo estava girando muito a roda do mundo, assim, sabe? Nem a minha. Então, eu queria fazer algo que, sabe, quando você sente lá no âmago, assim, putz, é isso que eu quero fazer, que eu esteja ajudando a mim mesmo, que eu esteja ajudando alguém, eu não sim. sei o que é, assim, mas assim, até antes disso, do que eu quero fazer, eu tinha dúvida de quem eu era, assim, eu tinha mil ansiedades, assim, sabe? Tudo isso que eu tô falando era um bolo de ansiedade, assim. Então, acordava de manhã sem muito tesão para ir, às vezes não sabia o que ia ser amanhã, sabe? Com a minha cabeça a milhão. E então eu comecei a pensar assim, por que que antes de tudo eu não tô feliz, assim? Por que que eu não tô Uhum. satisfeito, né? Porque eu tenho o trabalho dos sonhos, eu passei como trainee, sabe? Me formei bem, tenho um namoro legal, tenho uma família legal, tenho bons amigos, mas assim, por que que eu não tô feliz? Eu não tava feliz, né? Então, acho que a minha pergunta inicial foi uma pergunta uma pergunta existencial, né? Então, eu quero me encontrar antes de tudo. Então, eu não saí para já montar um negócio, uma startup. Eu queria me encontrar, entender quem eu sou, né? Em Uhum. silêncio, sem zonas de conforto. Mas você se cobrava, Alex? Tipo, cara, rolava uma cobrança assim, tipo, meu, eu precisaria estar meio que caminhando, eu precisaria estar, né, com a mesma vontade dessa galera, ou chegou num momento que, meu, não. Eu acho que sim, né? Eu acho que essa pressão é natural, porque você imagina, se você tá num lugar que tá todo mundo jogando o jogo e eu não tava jogando muito jogo, então assim, eu vou continuar não jogando muito jogo aqui dentro, assim, sendo que tá todo mundo esperando que eu jogue. Então eu fui meio porra louca nesse sentido, assim, sabe? Do tipo, olha, eu vou chutar as portas e vamos ver o que vai ser, né? Assim, Uhum. vamos confiar na vida, tentar confiar um pouco na vida. Sim. E esse meu amigo Ricardo, ele me ajudou muito, né? Eu falava, velho, mas será que dá, cara? Eu tenho tanto dinheiro guardado numa conta, se eu guardar mais tanto por um ano, e sei lá, se acabar tudo, cara, e não conseguir voltar a trabalhar, ele falou, velho, vai dar certo. Você é inteligente, cara, você tem informação boa, tem cabeça boa. Se você tiver, o que você tiver vontade, vai dar certo, cara. Tenho certeza que vai dar certo. Ele me deu muito encorajamento, assim, é uma coisa que eu sou muito grato para ele, a ele até hoje, assim. Então, o Rick, pô, de coração, ele foi um empurrão mágico, assim, sabe? Vai que vai dar certo, assim, sabe? Uhum. Então, demorou um pouquinho para dar certo, mas foi bom. Valeu, Rick. Valeu demais. Valeu, Rick, valeu, Rick. Ai. E Alex, conta um pouco como que foi o momento que você começou a perceber que você se identificava com esse tipo de produção de conteúdo que o canal Eureka traz. É. Olha, começou na Johnson, vou te dizer. Porque, assim, que nem eu falei, eu gostava do que eu fazia. Em Uhum. vários aspectos eu gostava do que eu fazia. E, assim, eu tive uma influência muito boa. Assim, um dos meus primeiros chefes na Johnson é um cara que chama Marco Savoy, né? Que ele é um cara que se formou em publicidade e ele é um cara de consultoria também. Então, uma coisa que você fazia muito no marketing regional, que é a primeira área que eu trabalhei, era vender histórias, né? E eu gostava muito dessa dinâmica de de tentar convencer as pessoas para as coisas que a gente queria convencer. E o Savoy era um cara muito apaixonado por isso, né? O Marco Savoy. E ele passava essa paixão, assim, e eu, que era um cara que curtia, né, um pouco dessa parte analítica e também de comunicação de vender, sabe? Eu curtia vender também. Uhum. Então acho que ali foi a primeira chama, sabe? E eu sempre fui um cara muito curioso, assim, eu sempre tive muita curiosidade de sacar as coisas que estão rolando em mim, ou estão rolando fora. Assim, qualquer questão, assim, eu gosto de mergulhar a fundo e tentar achar tipo, em uma frase, qual que é a raiz do problema? Então, a primeira vez que eu comecei a ver alguns canais na gringa, né, canais americanos no YouTube, que começaram a fazer vídeos animados sobre ideias de livros, né? Tipo, eles pegavam um livro inteiro e resumiam um conceito do livro, tipo, com analogias, de uma forma meio metafórica, meio poética, às vezes, dependendo do tipo de livro que era.
Eu falei, gente, eu acho que isso é legal, né? Acho que seria uma parada que eu curtiria fazer. E aí eu me joguei, eu fiz um vídeo, né? Então, eu falei, vou tentar ver se eu conseguiria mandar bem, né? Então, peguei um microfone meio emprestado, assim, para fazer, gravei, assim, fiz um roteiro, gravei um áudio, aí peguei um programinha bem simples na web, assim, que dava para fazer animações, e fiz um vídeo. E nesse vídeo eu coloquei lá, sem muita pretensão, e o vídeo, esse primeiro vídeo, naturalmente, viralizou, assim. Presta atenção nisso. Os ricos compram artigos de luxo por último. Os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague você mesmo antes e só depois gaste. Com um vídeo, né? Quando eu fui ver, eu tava com 5 mil inscritos no canal, assim, sabe? Com um vídeo. Eu falei, gente, né? Eu logo no começo, falei, eu acho que pode ser uma boa. Então, assim, comecei a fazer mais. Não que eu cheguei a falar, nossa, agora eu acredito, agora eu tô 100% nisso, né? Então, assim, eu fui fazendo mais vídeos, né? Tanto que esse vídeo foi tipo assim, durante o concurso, você ainda ficou trabalhando, né, um tempo. Sim, com certeza. Então, assim, eu criei o canal meio que na época eu estava estudando para concurso ainda, e eu só levei a sério o canal quando eu estava, sei lá, no segundo ou terceiro ano, depois que eu estava contratado no concurso, que eu falei, vamos levar a sério isso, né? Porque eu, tipo, tava totalmente inconsistente, né? Então, postava um vídeo a cada mês, ou quando vinha alguma coisa. Acho que isso era ótimo, porque mantinha uma autenticidade, uma não pressão, né, de você produzir coisas. Mas eu falei, pô, e se eu acreditar, o que vai acontecer, né? E aí, no ano que eu acreditei, o canal deu uma decolada, assim, foi super bem, cresceu muito. Então, ele saiu de 100 mil inscritos para quase 500 mil, né? Agora há pouco. E, assim, tá abrindo várias portas, assim, e eu tô muito feliz de poder ter confiado. E, Alex, para quem ainda não faz parte dos seus seguidores aí, desses 500 mil seguidores, conta pra gente um pouquinho o que é esse canal, né? Qual o objetivo dele? Tá, então, assim, o canal, basicamente, ele é um canal que começou como uma produção de vídeos animados de ideias inspiradoras. Quando eu falo de vídeos animados, aqueles vídeos em que você desenha mesmo, né? Que é aquela mãozinha desenhando. Acho que tem alguns vídeos, alguns canais no YouTube que fazem isso. Então começou com uma mãozinha desenhando, junto com a minha voz acompanhando, né? Narrando uma ideia e a mãozinha desenhando acompanhando. Basicamente é isso. E a gente começou a fazer outros estilos de vídeo também mais recentemente, assim. Mas basicamente é isso. Produção de vídeos que acompanham ideias que para mim são inspiradoras, assim, de alguma forma. E bom, voltando um pouco lá atrás, só para a gente, né, seguir uma linha aí do tempo da sua vida. Sim. Você ficou lá mega inspirado pelo seu amigo. Eric, né? Eric? Rick. Rick. É Ricardo, isso. Rick. Você se viu inspirado pelo Rick. E aí, como que foi o dia 1? Você tomou a decisão de ir lá, pedir a demissão. E aí, o seu dia 1, você fez o que da vida? Não, eu já tinha planejamento já. Eu tinha planejamento que eu ia viajar, eu já sabia para onde eu ia. Então, eu fiquei um tempo planejando, na verdade. Fiquei uns 6 meses que eu decidi, guardando dinheiro, já pensando na viagem, né? Então, a minha ideia era viajar de mochilão por uns 3, 4 meses sozinho. E para ser um primeiro passo, né? Para ficar um pouquinho sozinho e tentar sacar quem eu era nesse processo, né? Então, longe de qualquer estrutura que fosse cômoda. Então, eu estava namorando na época, estava perto da família, morando perto com a minha família, tinha um emprego garantido, então eu queria deixar isso um pouquinho de lado e ficar um pouco em silêncio comigo. Então, o dia 1 foi eu arranjar minhas coisas para ir viajar, mas era só isso que estava na minha cabeça. Alex, e aproveitando que você falou que foi um período de muita turbulência, que não teve dia 1, era tudo meio que nebuloso, né? Você queria se conhecer, você tinha a viagem em mente, tinha seu amigo se inspirando. Conta como foi o processo todo aí, né? Desde tomar coragem para pedir demissão, até começar a sua viagem, até organizar as coisas da sua vida. Bom, assim, o processo de pedir demissão, ele até que foi tranquilo, né? Que assim, eu queria aquilo, então eu sabia, pelo meu planejamento financeiro, que ia dar para guardar um dinheirinho bom. Então, nessa parte estava tranquilo, vendi meu carro, né? Então, eu comecei a me livrar de várias coisas, assim, né? Então, eu recebi algumas indicações de livros para treinar a mentalidade já no processo,
né? Então, tem um livro muito bom que eu recebi na época, que é de um viajante que chama Vagabonding. Eu não lembro agora quem é o autor. Mas ele trazia já essa mentalidade de viver com pouco, assim, sabe? Tipo, de como a mentalidade do viajante te ensina a viver com menos, assim, né? Então, na hora que eu vendi meu carro, foi uma alegria, e, tipo, realmente tirar as coisas, né? Tá. Então, o processo de pensar na minha mala para viagem foi ótimo também. Eu queria a mala mais leve que eu podia ter. Foi um processo de realmente deixar para trás os pesos, né? Então, foi muito legal. Esse foi um período muito bacana. Assim, eu lembro o dia que eu saí da empresa, no carro, assim, abri a janela, vi aquela brisinha batendo no rosto, tinha um solzinho, sabe? No fim de tarde, assim. Aquela brisinha de liberdade, assim, sabe? Então, foi muito gostoso, assim, essa saída, porque eu saí muito agradecido, eu saí muito bem de lá, assim. Eu saí de uma forma, tipo, todo mundo perguntando o que eu ia fazer da vida, o que eu tava querendo fazer. Então, assim, eu tava numa questão, olha, eu não sei muito bem, eu tenho ideia de talvez montar uma startup, mas talvez não. Eu vou viajar um tempo para ver qual é que vai ser. Então, deixei essa indecisão para as pessoas também um pouco, assim. Mas foi ótimo de não ter que atender uma expectativa de alguém, sabe? Então essa saída foi ótima. Uma outra questão que me pegou um pouco, que foi difícil para mim na época, foi a questão do namoro. Então a gente meio que decidiu meio que dar um tempo, né, enquanto eu ia viajar. Então essa foi uma parte bem difícil para mim, assim, foi uma parte mais difícil de soltar logo de cara, Sim. mas assim, tirando isso, foi muito tranquilo, assim, o resto do processo. Assim, a decisão de viajar era uma coisa, assim, que eu me senti... No primeiro lugar que eu cheguei, que foi a África do Sul, né? Eu viajei para a África do Sul, Tailândia e Indonésia, assim. Então, quando eu tava com a minha mochilinha, eu cheguei na África do Sul, eu falei, gente, é isso que eu quero, sabe? Eu tinha muita clareza, assim, que eu amo explorar os lugares, eu amo estar, sabe, sozinho mesmo, assim, tipo, com aquele olhar de criança, assim, olhando pra lateral, olhando tudo, tentando sacar o que tá rolando. Então, esse foi um momento muito mágico para mim, assim, sabe? Foi muito legal. Então, assim, esse momento de silêncio foi ótimo, mas ao mesmo tempo trouxe mil questões, né? Quando você permite a mente ficar em silêncio, ela começa a pipocar todas as questões que a gente não olhava, né? Então, Uhum. desde, assim, o que é esse vazio? Então, quer dizer que você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem namoro, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, então, aquele vazio, ele pega muito a gente, né? Eu acho que esse é um problema nosso como humanidade, né? Todo mundo passa por isso em algum momento, esse medo do vazio. A vida é um baita mistério, né? E eu acho que eu fiquei de cara a cara com esse mistério um pouco, assim, que eu tenho que fazer com esse vazio, né? Eu preencho ele, o que eu faço, né? Então, E o que você fez? então, olha, eu fiquei muito feliz o período que eu estava viajando, que era assim, era tranquilo até, né? Você ia fazer um curso de mergulho na Tailândia, outro dia você ia fazer ia subir uma montanha na África do Sul, outro dia, sabe, você ia surfar em Bali, então, pô, era ótimo, assim. Eu acho que eu tive vários ahás, assim, vários eurecas, né, assim, sobre a minha vida, sobre questões emocionais, sobre questões de confiança, questões de ansiedade, questões de autoconfiança mesmo, assim, sabe? Sobre qual que é meu papel no mundo, assim. E eu acho que eu entrei muito numa pegada, assim, de um aprendizado meio na área, um aprendizado mais budista, eu diria, assim, sabe? Um aprendizado Uhum. mais zen, de que você não precisa de muito para ser feliz, mesmo, assim. E que o silêncio tem tantas respostas, assim, que tem um valor muito maior do que de que carreira você tem, tipo, de quantos amigos você tem, sabe? Realmente registrados ou tipo quanto dinheiro você tem na sua conta bancária e que essa sua afinidade com esse silêncio de você conseguir estar bem com você e você conseguir ter um diálogo com essa voz aqui dentro que sabe tá sempre suspirando alguma coisinha do que você tem que fazer, essa harmonia com esse diálogo é tudo o que eu preciso. Não quer dizer que eu tinha essa harmonia já, mas eu Uhum. saquei que era isso que era um pouco assim do que para mim seria importante para eu ter esse senso de tipo, é isso, não colocar minha expectativa no que eu tenho que fazer necessariamente só, ou em quem eu preciso aparecer para a sociedade, mas se eu estiver bem com essa minha essência, tá tudo bem, sabe? Independente de quantas pessoas estão ao meu redor, independente do que tá no mundo externo. Então, esse foi o Uhum. principal aprendizado. E antes disso, nesse processo, eu estava mega confuso do que fazer sobre trabalho, mas eu ainda tinha dinheiro guardado, né? Uhum. Então, eu cheguei a me envolver em algumas startups no mercado financeiro, meio que, sabe, que eram de alguns amigos que estavam trabalhando, não era nada relacionado ao que eu amava fazer, mas pelo menos era, sabe,
tinha aquela liberdade de você fazer parte do board ali, né? E você pensar junto com seus amigos. Eu trabalhava com os meus amigos, então isso era muito legal, mesmo que não fosse a melhor coisa do mundo. Mas, então, nesse período de um ano que eu voltei, eu trabalhei nessa startup, terminei o namoro, e, assim, fiquei um ano na startup, a startup não rolou e saí fora. E aí, fiquei nesse purgatório, assim, que eu diria, que é assim, tá, a startup não rolou, não sei ainda o que eu quero fazer, tô mega confuso, eu sei que tem todo esse processo de autoconhecimento aqui que eu posso trabalhar, mas, assim, eu tava perdido, real perdido. Pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou. Então, eu comecei a morar em vários lugares na praia, tipo, interior de São Paulo, sei lá, eu morei em vários lugares diferentes, e meu dinheirinho foi, né, sendo consumido. Aí, quando ele foi consumido, sendo consumido, aí chegou uma hora que eu não tinha planos do que fazer exatamente. Eu pensei, acho que eu preciso ter uma tranquilidade, uma renda fixa para poder, né, dedicar em alguma coisa. É o que eu senti na época. Então, aí que foi que entrou a história do concurso, né, que eu te falei. E, Alex, só uma pausa aqui na história para eu voltar ali pro período que você falou, não, beleza, vou chutar a porta, vou viajar, vou terminar namoro. Como foi a reação externa? Família, namorada, o que eles falaram, o que eles sentiram e, assim, isso te afetou? Como que foi isso para você? Com certeza afetou, né? Assim, minha mãe, principalmente, ela foi muito preocupada, né? Então, e assim, gente, dá para entender muito, né? Porque assim, a geração dos nossos pais, assim, a gente foi muito mimado, né? Do tipo, a gente não teve nenhuma dificuldade quando a gente era criança, né? A gente sempre teve comida na mesa, um teto, pôde viajar, então, assim, essa possibilidade de a gente questionar e chutar a porta de tudo é porque a gente nunca teve dificuldade, né? E minha mãe passou muita dificuldade na infância dela, então, assim, foi super natural e ela ficou desesperada, né? Assim, como assim? Para onde você vai? O que vai ser? E, e minha mãe sempre foi uma pessoa mais certinha com o trabalho, sabe? Ela é farmacêutica, aliás, beijo mãe. A estabilidade para ela sempre foi muito importante por todo o histórico que, assim, a infância dela, tipo, ela praticamente passou fome. Então, assim, dá para compreender. O meu pai também teve uma infância muito difícil. Também praticamente passou fome em alguns momentos. Mas ele foi empreendedor, assim. Então ele era mais assim, filho, vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, tipo assim, vai lá, moleque, que vai dar tudo certo. Então foi ótimo, assim, que eu tive um apoio dele e minha mãe ficou, né, bem cagona, assim, né? Putz, e agora, o que vai ser, né? E como eu morava com ela, meus pais eram separados, né? Então eu ouvia mais, né? Assim, essa ansiedade dela junto, mas tentava lidar da melhor forma. Falei, mãe, vai ficar tudo bem. Você não confia em mim? Você sabe que eu vou conseguir virar o jogo se precisar, tá tudo certo. E ela relaxou um pouco. E aí, falando de voltar pro que você tinha antes de carreira, assim, quando isso passava pela sua cabeça, cara, se nada der certo, se eu viajar, não me encontrar, sei lá, como você se sentia pensando que, putz, se nada der certo, eu vou ter que voltar a ter uma carreira num corporativo? Então, Isa, eu tinha muito medo de voltar para o mundo corporativo na época. Como eu saí, né, de tudo, meio que olhando a sociedade ao meu redor como algo que estava conspirando para eu estar preso, né, algemado, né, sem liberdade para fazer o que era autêntico para mim. Então eu tinha muito medo de voltar já como a primeira opção quando eu estava sem grana. Eu acho que seria muito um desistir de tentar algo novo, porque eu realmente não tinha nem tentado, né, em relação à profissão em si. Eu tinha tentado de estar comigo, de dar uma pausa nesse filminho, né, de Hollywood, né, nascer, se formar, ter um emprego de sucesso, ser reconhecido pelas pessoas, sabe, se casar, ter filhos. Tipo, eu queria sair desse filme, então foi ótimo para sair do filme. Mas ainda não tinha tentado nada novo, né? Então, assim, eu realmente não queria voltar para esse mundo, porque ele, infelizmente, tem muitas pressões. E isso é um fato, né? Tipo assim, tem muitas pressões do tipo, se você quer entrar, você tem que ser ambicioso, você tem que querer crescer, você tem que querer que a empresa cresça junto, você tem que estar disposto a dar todo o seu tempo e, tipo, e atender ao que o seu chefe queira, né? Ou a outras demandas políticas da empresa. Então, você, de certa forma, você perde muito da sua autonomia. Liberdade zero, Liberdade zero. E aí, assim, nesse ponto eu falei, olha, eu acho que eu não vou voltar para o mundo corporativo porque eu já não tenho muita tolerância mental para esses jogos, né? Então, eu falei, o concurso pode ser uma boa, porque, assim, eu sei que
concurso público você não tem finalidade de lucro, né? São órgãos, né? Ou autarquias ou instituições que têm um objetivo muito claro que não é necessariamente dar lucro ou crescer desenfreadamente. Não vai ter um chefe que vai ficar, sabe, me enchendo o saco, porque quando você tem um cargo público, você tem uma certa autonomia. Então eu falei, eu acho que eu vou ter uma certa autonomia dessas pressões, vou ter um salário garantido. O trabalho não vai ser legal, eu sei, mas é temporário, porque, tipo, enquanto eu tiver essa graninha, eu vou abrir esse espaço mental para fazer outra coisa, né? Tanto que quando eu comecei a levar a sério o Eureka, eu tava, tipo assim, eu saía do trabalho, a primeira coisa que eu ia fazer em casa era escrever roteiro, né? Tipo, era uma alegria real, assim, quando eu comecei a trabalhar no Eureka, tudo começou a fluir bem, assim, mesmo o trabalho que era meio chato no trabalho, até que ia bem, mesmo sendo aquele trabalho burocrático, assim, então as coisas começaram a fluir, porque aquilo me deu uma tranquilidade de grana inicial para fazer o trem andar, né? E aí as coisas começaram a se encaixar, né? Começaram a se encaixar, começou a fazer sentido no tipo, olha, eu acho que o Eureka pode ser uma possibilidade de eu sair dessas amarras que eu tinha tanto medo, né? E aí, sabe, começa aquele espírito de liberdade, assim, de você, porra, eu consigo, tipo assim, eu consigo ter controle disso, né? É aquela pegada empreendedora do tipo, nossa, dá para fazer. Isso é um tesão, né? Essa energia é um tesão. Por mais que você tenha dificuldades, pô, todo mundo que tenta empreender alguma coisa sabe que tem uma porrada de treta, mas eu sabendo que era algo de propósito, que qualquer conteúdo que eu produzia no canal, assim, e pra galera que não conhece muito, eu fazia um vídeo sobre meditação, por exemplo, em que foi minha experiência própria, não é que eu peguei um conteúdo de fora, mastiguei e joguei aqui. E ver as pessoas falando, cara, muito obrigado. Tipo assim, pessoas falando que tinham depressão, pessoas falando que já tiveram momentos mega difíceis, pessoas que disseram que já choraram vendo algum conteúdo, falando, sabe, relatando momentos difíceis no passado e como que um vídeo em que eu dei meu coração e ajudou a vida dela, porra, pra mim, isso não tem preço, assim, sabe? Então, às vezes um comentário, assim, no vídeo do YouTube é uma alegria real, assim. E aquilo ainda poder tá me dando a possibilidade de eu estar, por exemplo, hoje, trabalhando aqui de uma cidadezinha linda na Bahia, é uma bênção, assim, eu agradeço do fundo do coração. Mas, Alex, você falou que seu primeiro vídeo viralizou e aí você já conseguiu, tipo, 5 mil inscritos no canal. E você ainda estava estudando para o concurso. Sim. Por que você seguiu aí com a ideia de, cara, eu tenho que passar no concurso e não falou naquele momento, meu, isso deu certo, isso viralizou, se eu colocar minha energia aqui, isso aqui vai bombar. O que você pensou? Eu acho que falta de confiança, Isa, sendo bem sincero, assim, tipo, eu acho que um dos maiores medos que a gente tem, assim, é medo de escassez, sabe? Então, assim, a minha conta bancária, ela tava quase zerada mesmo, assim, eu sabia que ia durar mais, sei lá, 2 meses, sabe? E eu acho que esse pensamento é muito válido, eu poderia ter tido ele, sim, e seria lindo ter tido ele, assim, olha, vou dedicar mesmo, peço dinheiro emprestado aqui para a mãe, para o pai, para o irmão, para o primo, e vamos tentar fazer. Mas eu acho que eu estava num período ainda com pouca confiança, real, assim, e eu acho que isso é mega natural em qualquer projeto que você vai ter, assim. Até hoje eu sinto falta de confiança em alguns vídeos que eu estou fazendo. Eu acho que todo o processo criativo, ele pega muito em alguns traumas que a gente vai tendo desde lá de criança, assim, sabe? Aqueles julgamentos do nosso pai, do que a gente pode, o que a gente não pode fazer, as pessoas dizendo o que você é capaz, o que você não é capaz de fazer, de você estar se sentindo meio ridículo às vezes, ou de você estar se sentindo um peixe fora d'água. Então, assim, tem tantas vozes que boicotam a gente, de autossabotagem a gente é bom demais. Não só a gente individualmente, a sociedade é muito bom de autossabotagem, porque a gente tem que se autossabotar um pouco para não acreditar que a gente pode fazer algo que a gente ame fazer, né? E não estou dizendo que é fácil encontrar algo que brilhe um pouco os olhos, mas a gente tem que acreditar um pouco e tem que saber ter essa inteligência emocional de ouvir essa voz, né? De ouvir essa voz autossabotadora e ter clareza que ela tá lá. E quando ela vir, você ouvir ela e falar assim, será que é isso mesmo? Sabe? Você consegue falar assim, será que eu tô sendo ridículo assim? Será que é isso mesmo? E você consegue dar uma trucada nisso e às vezes trazer essa voz e você saber que essa voz é uma criança também ferida lá de trás, entendeu? E quando no fim dos fins, que você decidiu sair do concurso e falar, cara, agora realmente vou focar no Eureka e vou desistir desse concurso aqui que eu entrei só para ganhar dinheiro, só para me estabilizar nessa vida?
Então, Isa, acho que teve uma virada de chave muito legal, que não foi só uma virada pro canal, mas uma virada de vida, assim, né? Então, esse foi um período que eu voltei a namorar, né? Então, eu conheci a Ná, e a gente foi morar juntos, né? Então, na minha vida pessoal, eu já estava no processo de entrega, assim, né? E a Ná é uma pessoa muito especial, assim, que ela sempre se entregou muito, sabe? Então, quando você está num relacionamento que a pessoa se entrega muito, o que se espera de base é que você se entregue também. Então, esse foi um movimento muito louco de vida, assim, de se entregar real, assim, de acreditar sem medo de se machucar, sabe? Porque se a gente ficar com medo de se machucar, a gente não se entrega, né? E o processo criativo no canal não é diferente. Cada conteúdo que você põe sua cara a tapa, para parecer ridículo, para parecer tosco, para parecer mil coisas, né? E então foi um processo que eu comecei a soltar mais a criatividade, eu comecei a escrever mais. Então, eu comecei a ter práticas no dia a dia que eu comecei a treinar mais minha expressividade, né? Então, comecei a escrever todos os dias meus sentimentos, sabe? O que eu estava sentindo, o que estava passando na minha vida, para ter clareza do que estava rolando em mim. E essa expressão começou a meio que transbordar para outras áreas, inclusive o canal, né? Então eu falei, pô, eu vou acreditar no canal, né? Eu já tô aqui, o dinheirinho tá garantido, né? Tô com uma vida estabilizada, eu só preciso agora mandar bala, né? Então, então, nesse período que eu tava lá, então eu fiquei dois anos e pouquinho nesse concurso. Então, mais ou menos 6 meses depois que eu estava lá, eu comecei a voltar a fazer conteúdo, sendo que o último ano foi o que foi mais intenso, porque a gente, inclusive, nesse último ano, já planejou, inclusive, sair do concurso juntos, né? Eu e a Ana, porque a Ana estava pensando em tirar um sabático do trabalho também, a gente queria viajar para fora juntos, e o Eureka seria já um instrumento para eu praticar essa falta de segurança, né? Então, eu já estava decidindo lá atrás, antes do canal dar certo, que assim, eu vou tentar fazer dar certo e guardar um dinheirinho no meio do caminho, para a gente fazer essa viagem juntos, o sabático dela. Eu já estava disposto, inclusive, a largar de novo o concurso, né? Porque eu também já tinha consciência, se eu precisar, que seja um concurso ou que seja corporativo de novo, eu tento passar, a gente dá um jeito, né? Então, quando eu fui no all-in, do tipo, eu sei que eu vou sair daqui a um ano, então foi um processo que entrei muito no estado de fluxo de trabalho, assim, sabe? Então, cheguei em casa, era prazeroso trabalhar. Então, às vezes, no próprio trabalho mesmo, quando não tinha muita coisa para fazer, eu começava a escrever roteiro, né? Começava a escrever roteiro no trabalho, mandava bala e comecei a postar conteúdo e deu muito certo. Então, o ano de 2019 foi um ano muito mágico nesse aspecto, né? Então, acertei alguns conteúdos, foi muito legal. E ao mesmo tempo, assim, eu não tava com aquela expectativa, nossa, tem que bombar. Eu tava assim, eu vou fazer. Então, nessa época também, eu trouxe uma pessoa para trabalhar junto comigo, que é o Fabrício, que é um parceiraço, ele faz a edição das animações. Então, começou aí, né? E aí outras coisas começaram a rolar no canal para outras formas de monetização que não sejam só YouTube, né? Começou a abrir portas, assim, com o canal rolando e ele crescendo, começaram a abrir outras possibilidades, né? E isso deu ainda mais segurança de continuar seguindo no caminho. Alex, e para quem tá aqui vendo nosso vídeo, ouvindo sua entrevista no Spotify e tem vontade de ter alguma coisa no YouTube, criar um canal, seja lá o que for, que dica que você daria para essa pessoa? Dicas, tudo que você quiser falar. Tá. Então, assim, eu não montei o canal ouvindo muitas dicas também, assim, né? Eu peguei um modelo inicialmente que estava dando certo em outro lugar e eu falei, pô, esse modelo é legal e eu vou dar uma pitada do quem eu sou no meio disso, né? E foi assim que eu comecei. Então, eu não poderia dizer que eu sou nenhum guru de conseguir dizer quais são as dicas infalíveis para você ter um canal de sucesso, mas o que eu diria é que, assim, pegando, assim, algumas pessoas que me influenciaram bastante, tem um cara que chama Gary Vaynerchuk, acho que é alguma coisa assim, né? Mas chamam ele de Gary V, que ele tem alguns livros, depois a gente pode botar links também, né? Que inspiram um pouco essa parte de produção de conteúdo, né? A real é que, assim, gente, hoje a gente tem uma infinidade de informações disponíveis na internet. Se você quiser hoje se tornar um programador, você tem um curso que você aprende a programar, você pode trabalhar com isso. Se você quiser entender sobre política, tem 1000 livros, tem 1000 vídeos, tem 1000 podcasts, tem muito conteúdo disponível ali, né? E eu sinto que todo mundo hoje, quando a gente fala de geração de conteúdo, tem o potencial de abrir um negócio de conteúdo, pegando tudo que tem e você dando, sabe, outra cara, conectando pontos, fazendo relações que as pessoas não fizeram ainda, talvez empacotando de um jeito que seja mais fácil as pessoas mastigarem, tentando ajudar alguém. Então, eu diria que, assim,
se você conseguir trazer valor para as pessoas, do tipo, criar um conteúdo que realmente mude a vida das pessoas, ou que ajude elas de alguma forma, isso em si, para mim, é o segredo base, né? Quando você fala de gerar conteúdo, você gerar algo que seja relevante, né? E que, acima de tudo, que ressoe com você de algum jeito. Total. Porque se não ressoar com você, você não vai ter motivação para sentar todos os dias e buscar isso. Então, para mim, é isso. Criar conteúdo que tenha valor, que ajude alguém, que ressoe com você, e que você tenha consistência, né? E você só consegue ter consistência se aquilo ressoar com você. Porque se não ressoar, você não vai ter disciplina para... Nem disciplina, não precisa nem ser disciplina. Óbvio que a gente tem que ter disciplina, mas ela é menos difícil, né? Menos aquele esforço inicial quando você tem tesão. Então, eu diria que, em resumo do resumo, seria isso. E pensando na sua jornada desde lá de trás, você teria feito alguma coisa de diferente? Pois é, com certeza, né? Quem não queria ter uma máquina do tempo, né? Se você pudesse fazer coisas diferentes, assim, quando eu gravo um áudio, eu já volto atrás para mudar alguma coisa no áudio, deixar ele um pouco melhor, como que a gente não voltaria no tempo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão do tipo, acho que o Steve Jobs falou um pouco isso, né? Que as coisas só fazem sentido quando você olha para trás e não quando você olha para frente, né? Então, eu tenho certeza que muita coisa aconteceu e toda essa turbulência em si me ajudou muito a ter uma convicção de quem eu sou internamente e de uma resiliência do tipo de entender que todas as dores que eu passei, assim, dá para contornar isso de alguma forma, e se eu não passasse pela dor, eu nunca saberia que dá para contornar, né? Então, com certeza, eu poderia ter evitado muitas das dores, muitas. Então, do tipo, se eu tivesse continuado na Johnson e conseguisse começar alguma coisa em paralelo, talvez fosse mais tranquilo, né? Fosse uma navegação mais suave. Mas será que eu teria o mesmo tesão nessa produção de conteúdo em paralelo se eu não tivesse largado tudo? Se eu não tivesse tido esse momento de silêncio, ou esse momento de várias dores que eu comecei a sofrer quando eu não tinha nenhuma segurança, né? Então, o processo de não ter segurança ensina muita coisa também. Eu não estou dizendo que eu recomendo para todo mundo, cada pessoa tem a sua escolha, e não tem que ser para todos. Então, se alguém que está assistindo está inseguro em sair do trabalho e não consegue pensar em ter algum nível de segurança fora dali, talvez fique um pouco mais, tenta levar alguma coisa em paralelo, mas para mim fez sentido, porque nada daquilo fazia, né? Eu não tava, era mais fácil para mim sair do que eu continuar empurrando ali uma coisa que estava me fazendo mal. Então, naquela época, assim, essa decisão me levou a várias experiências que talvez não possibilitariam eu fazer o meu conteúdo hoje com tanta autenticidade ou com tanta verdade que eu acredito que eu esteja fazendo, se eu não passasse por essa dor, né? Então, voltaria para talvez ficar mais fácil algumas coisas. Se eu pudesse voltar com essa mente de hoje, poderia fazer o mundo, né, lá atrás, né? Mas, como não dá para fazer, eu estou muito feliz pelo que foi, né? E Alex, assim, hoje você tem uma profissão, vamos dizer assim, que é um youtuber, né? Você é um produtor de conteúdo, e hoje, apesar da gente ter evoluído bastante isso na sociedade, eu acho que ainda existe um preconceito, né? Sobre isso ser considerado um tipo de empreendedorismo, né? Então, assim, como você se sente, como você enxerga isso? Você sente isso na pele? Não, eu sinto super, né? Assim, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu evito falar que eu sou youtuber, porque esse nome em si tem muito aquele cara super Mister Personalidade, né? Que fala, né, tipo, todo soltão. E, tipo, eu não sou nada disso, porque meu vídeo nem mostra meu rosto, né? Então, não é fácil, não tem clareza, então as pessoas sempre põem o pé atrás. Tipo, às vezes, esse meu processo de ser um youtuber, às vezes, desperta uma insegurança nelas mesmas que perguntaram, nossa, e se eu tivesse nisso, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Como que ele ganha? E às vezes a pessoa talvez fica meio envergonhada de perguntar isso também, né? Tipo assim, você ganha dinheiro nisso, né? Assim, como é que isso dá certo? Para não desanimar, vai que eu não tô ganhando, né? Vai que eu tô meio... Desculpa. Não sei como é que é aí. Vai que eu tô meio ferrado, né? Então as pessoas ficam meio com vergonha de perguntar, né? Então rola assim, mas... E realmente, esse é um mundo que realmente vai deixar... Todo dia ele me surpreende de alguma forma. Todo dia ele mostra uma forma que você pode trabalhar. Então, eu estou sempre experimentando coisas novas, assim, sabe? Experimentando estilos novos de vídeos, estilos novos de roteiro, estilos novos de interação com o público, de coisas que eu posso oferecer para monetizar o canal. Então, toda hora eu estou pensando em alguma coisa. Então, quando você começa a viver aquilo, você vê que esse mundo de produção de conteúdo, ele tem um universo completo. E posso falar, assim,
pode ser que daqui a 5 anos o YouTube não seja mais alguma coisa. Assim como o Facebook está morrendo, então, tipo, acabou o sonho, teoricamente, nesse mundo, né? E eu tenho que me reinventar em outro lugar. Então, estabilidade não tem nenhuma nesse mundo. Não tem segurança. Então, você tem que tentar ver como o jogo funciona e tentar jogar o jogo. Sempre, tipo, lembrando o que você realmente quer para você. Que se estiver alinhado com os seus valores, tem que saber jogar o jogo. E é um oceano que você tem que velejar, sabe? Então, então, o preconceito que surge, acho que é muito da insegurança das pessoas de ver isso como algo que é realmente seguro. E seguro não vai ser. Isso não significa que não seja uma profissão por isso, né? Então, assim, ou que não seja respeitado. Porque, assim, tem youtubers que não ganham nada e tem youtubers que ganham uma nota, né? E eu não preciso ser o cara que ganha uma nota para conseguir ter aquilo que eu mais quero, que não é ter uma nota, mas é conseguir ter uma liberdade de escolher o que eu faço com o meu tempo, né? E com o YouTube, isso tem essa possibilidade, né? Então agora, pessoal, a gente vai entrar na hashtag choque de realidade para o Alex contar pra gente como funciona essa rotina aí de youtuber. Olha, não tem uma rotina muito definida, assim. Eu acho que eu tenho alguns processos, assim, que as ideias começam a surgir, né? Então, assim, eu sou um cara que consumo muito YouTube, assim, eu consumo muito pouco das outras redes, consumo um pouco de Twitter, mas bastante YouTube, e tem alguns livrinhos que eu vou ler de noite, né? Então, as ideias que eu vou consumindo, né, chega uma hora, assim, quando... Sabe aquele momento que você vai tomar uma ducha no banheiro e começa a vir ideias, assim? Sabe? Tipo, a ducha, você começa a vir 1000 coisas, as coisas se conectam, né? Então, aquele vídeo que eu vi ali no YouTube, mais um pouquinho do que eu li daquele livro, mais a conversa que eu tive com as meninas do Quem Me Dera, tipo, juntou e veio, putz, uma ideia de um vídeo, aí vem, né? Então, às vezes rola isso muito quando eu tô caminhando, às vezes quando eu tô meditando, nesse processo de relaxamento, então vem alguma coisa. Então, sempre que eu tenho alguma coisa, eu tenho uma lista, né, de um notes assim no iPhone que tem 1000 ideias de vídeos para fazer. Então, assim, ideias não faltam, difícil é explorar. Então, às vezes eu escolho uma e aí começo a trabalhar nela. Então, basicamente, não tem uma rotina certa, mas todos os meus vídeos têm essa sequência: pesquisa, roteiro, locução e animação. Então, a pesquisa leva um tempo. Então, eu pego esse conteúdo e começo a escrever. Eu faço um rascunhão, assim, né? Então, pego uma folha em branco, começo a jogar ideias soltas, né? E aí começo a investigar um pouco mais, começo a olhar mais YouTube, começo, sabe, entro numa rede. YouTube me ajuda muito a pesquisar. Acho muita coisa lá. Começo a ver outras indicações de livros, podcasts, começo a ouvir. Tudo que eu vou ouvindo, eu vou escrevendo nessa folha em branco. Jogo todas as ideias brutonas lá, né? E aí depois, basicamente, começa a juntar os pontos, né? Começa a fazer uma ordem lógica de começo, meio e fim. E aí o roteiro vai tomando corpo, eu vou começando a colocar meu coração ali, eu me imagino falando, me imagino como que aquilo vai conectar com alguém, como aquilo vai trazer valor. E basicamente, quando eu faço a pergunta, como que isso vai se conectar com o público, o roteiro começa a surgir, né? As conexões vão sendo feitas de um jeito que seja didático, as pessoas entendam, que não seja uma linguagem difícil, que seja mais direto ao ponto que eu puder. Então vai surgindo. E isso na rotina significa que não tem um momento que eu sei que o roteiro vai terminar. Então eu tento botar, sabe, blocos de tempo de trabalho. Então, vou escrever 1 hora seguida. Então vamos ver o que vai dar. Às vezes essa 1 hora eu escrevo boa parte do roteiro, às vezes eu preciso de mais 10 blocos desses. Vários momentos eu escrevo um roteiro inteiro, aí eu vejo que não tá legal, eu apago tudo, começo do zero, às vezes, sabe? Então, e a rotina quando você quer produzir com consistência, você trabalha bastante. Então, como choque de realidade, eu provavelmente trabalho mais do que eu trabalhava antes. Apesar de eu trabalhar bastante, eu não faço loucuras, assim. Eu não deixo de meditar, eu não deixo de fazer exercício todos os dias, eu não deixo de noite desligar completamente tudo. Então, assim, deu 6 horas da tarde, eu não tô mexendo mais muito, assim, sabe? Às vezes eu tô olhando uma coisinha ou outra, mas eu não tô trabalhando firme, assim, né? Acho que você já falou um pouquinho, mas para deixar bem definido, o que você mais gosta dessa rotina e o que você menos gosta? O que eu mais gosto é do tempo disponível. O que eu mais gosto é de poder ter liberdade mesmo, assim, se eu quiser começar a trabalhar hoje às 2 da tarde, eu vou trabalhar às 2 da tarde, vou tirar a manhã inteira para ficar lendo um livrinho na praia. Vou tirar para dar um rolê, para correr, sei lá, na estrada e voltar, para, sei lá, ficar com meus amigos. Então, essa liberdade de tempo é a coisa que eu mais gosto. E a coisa que eu menos gosto assim, são as pressões que às vezes a gente acaba se colocando, né? Então, tem horas que
eu quero muito postar um vídeo nessa semana, então às vezes eu faço o meu melhor para, sabe, botar mais horas ali para editar vídeo, para fazer acontecer, para postar logo. E tem outras coisas também, né? No canal hoje, eu não só produzo conteúdo, mas eu faço vídeos animados para clientes, né? E a gente está começando uma nova aba de começar a criar alguns cursos, né? Então a gente está produzindo alguns cursos para vender depois, né? Então tem outras pressões. Então às vezes não é só a minha autopressão, eu tenho um cliente pressionando que precisa de um vídeo para já, para ontem. Então, assim, eu acho que faz parte, né? E então eu consegui me organizar para atender essas demandas minhas e dos outros, enquanto eu consigo liberar tempo para mim e fazer tudo isso fazer sentido, né? Sim. Porque às vezes não adianta nada eu estar num lugar lindo, paradisíaco, estar com um negócio que renda, sendo que eu me chutei pra cacete no nível, que eu tô num nível tão alto de ansiedade, autogerado, que isso aqui não faz sentido nenhum, seria muito diferente de estar na Marginal Pinheiros, sabe? Trabalhando num prédio de São Só muda o Paulo. lugar. E bom, Alex, agora chegou aquela pergunta polêmica do youtuber. Então, vou me basear aí no seu último emprego, que foi, né, ali no concurso. Hoje você ganha mais do que antes? E se não, ainda assim tá tudo valendo a pena? Conta pra gente. Tá. Assim, essa é uma questão, porque assim, o YouTube e qualquer negócio online tem uma instabilidade que é natural, né? Então, se eu pegar, assim, os últimos 2, 3 meses, pode ser uma resposta sim, não, depende muito do momento que tá. Mas vamos pegando como média, principalmente nesse momento que, desde que eu saí, né, do trabalho em 2020, então eu tô nessa já há quase 15 meses, né? Então, se pegar a média do que rolou nesses 15 meses, né, com os picos dos vídeos que foram muito bem, com os que não foram muito bem, eu diria que eu tô ganhando até mais, tá, do que o do trabalho. Mas, e assim, teve meses que foram muito melhores e teve meses que eu ganhei menos do que eu ganhava antes. Isso é uma coisa muito assim, se vem cliente, tem grana. Se os vídeos vão bem, tem grana. Sabe, se eu tenho alguma outra coisa que eu possa rentabilizar, vai ter também. Então, eu estou tentando aumentar ao máximo as possibilidades de monetização para trazer um pouco mais de estabilidade no processo, mais fontes de renda, né? Então, tem o AdSense do YouTube, tem isso, tem vender curso, tem crowdfunding, campanha de crowdfunding. Quanto mais você tiver uma tranquilidade, melhor. Mas, muito além, o que me dá tranquilidade, na verdade, de eu estar nisso, assim, por eu estar ganhando uma grana que é parecida, até maior do que antes, isso já me dá tranquilidade, do tipo assim, eu já estou numa troca que está valendo, por isso. Mas o que faz mais valer a pena de tudo, que nem eu já disse anteriormente, é tempo. Assim, eu sei que eu tenho trabalhado ultimamente mais, até em alguns momentos, né? Se você for pensar assim, pelo tempo que é dedicado, sim, talvez eu não tenha tanto mais tempo disponível do que eu tinha antes. Mas é um tempo que eu faço com tão mais prazer que antes, que é como se fosse um tempo teoricamente livre, é um tempo com propósito. Mas mais do que isso, é a possibilidade que ele dá, né? Porque assim, quando você está no emprego, o que te motiva? É muito assim, o que aquilo vai te trazer qual que é a sua perspectiva de futuro no trabalho que você está. E você sabe, eu via, por exemplo, no trabalho, assim, se der tudo certo, eu trabalhar pra cacete, talvez eu vire um diretor, então, em vez de estar ganhando 10 pau, talvez eu ganhe 40 pau, quando for diretorzão lá na frente. Mas, assim, vou ter que trabalhar muito mais, porque eu vejo esses caras trabalhando no fim de semana, sábado, domingo, e com uma cara que não parece que tá muito bom, né, sabe? Né? E assim, mas não dá para largar também, porque tem um monte de compromisso, né? Então, assim, essa perspectiva não me anima. Mas a perspectiva do YouTube, por exemplo, apesar de hoje eu estar ganhando uma grana que já é ok, dá para ganhar mais se as coisas derem certo. Então, gente, acho que resumindo um pouco essa equação de valor para mim, ter essa animação de ter um projeto que pode chegar em qualquer lugar, até lugares que eu não consigo nem imaginar, assim como poder possibilitar para mim assim, ter uma renda passiva que libere tempo para mim para fazer as coisas que eu realmente amo fazer. E, acima de tudo, o canal é uma das coisas que eu amo fazer. Então, o tempo que eu dedico, eu amo fazer, e o tempo que ele me libera, também me libera para eu poder me dedicar a outras coisas que eu quero fazer. Então, acho que é um pacote ganha-ganha, assim, sabe? Então, minha relação de valor não é só grana, assim, é tempo e paixão pelo que eu faço. Então, se pudesse ter um resumão de tudo, seria isso. Assim. E aí, agora fechando a entrevista, um pouquinho mais motivacional. Se você pudesse dar uma dica aí para quem está querendo mudar de carreira, o que você falaria para eles? Então, Cami, assim, em relação à motivação, eu não sei se eu sou um cara muito da motivação, assim. Eu diria que, acho que qualquer mudança, né, não só uma mudança de carreira, eu acho que
começa com o entendimento de quem você é, do que você gosta, tipo, do que você acredita, de quais são seus valores. E eu acho que o momento que a gente está perdido, né, em carreira ou onde quer que você esteja, começa antes por a gente ter valores conflitantes, por a gente ter uma mente confusa. Então, acho que começa organizando nossa própria casa, assim, sabe? Ficando um pouquinho em silêncio, ouvindo um pouco mais a gente, porque nesse silêncio começam a sair algumas respostas, assim, sabe? Uma intuição que te leva para algum lugar que você sente que é onde você gostaria de explorar, e não necessariamente profissionalmente ainda. E eu acho que a profissão entra no bolo como parte do pacote, assim. Então, eu acho que a base de tudo é um passo, tipo, de autoconhecimento real, assim, de você entender quem você é. Mas, assim, não precisa também ser iluminado, virar um Buda, sabe? Fazer toda uma coisa incrível. Eu acho que é dar passos nessa direção. Eu acho que tem que tomar cuidado com a pressa de você já querer substituir um medo de escassez. Então, você está no trabalho hoje que você não gosta, porque, óbvio, você tem várias questões, segurança financeira, aprovação de sociedade, uma questão de como você se vê como imagem, como pessoa. Então, tem várias questões e tem algumas prisões que a gente precisa entender antes e não querer substituir logo de cara. Então, já vou montar uma startup que vai me dar 3 vezes mais dinheiro, porque, assim, você pode até fazer uma startup, assim, mega bem sucedida e você se sentir vazio no fim da jornada ainda. Então, eu acho que tudo tem que andar junto, assim. Então, se essa parte interna não é trabalhada, então, assim, não tem uma dica motivacional por isso, assim, sabe? Eu acho que você tem que encontrar dentro de você de alguma forma. Finalizando aí de maneira bem reflexiva, o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho para você hoje? Bom, acho que dessas últimas perguntas, assim, acho que dá para ter uma noção já, mas eu acho que trabalho antes era uma forma de me sentir seguro, de me sentir reconhecido, principalmente na linha de me formei, agora tenho um emprego que me garante e que eu sou respeitado, para algo que a régua de validação é totalmente interna, assim, é uma coisa que eu acredito que é bom, que eu estou feliz, que eu tenho paixão em fazer, independente se minha mãe gosta, se meus amigos gostam ou deixam de gostar. Então, trabalho para mim virou realização interna, independente do que os outros pensem, assim. Então, isso é uma liberdade. Eu diria que é isso. Bom, gente, então o que fica de reflexão na entrevista do Alex é que podemos mudar e não necessariamente para buscar uma nova profissão, mas também para nos encontrarmos. E lembrar que a gente pode sim procrastinar até estar seguro o suficiente de que a gente está no caminho certo. Alex, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui. Foi incrível, um monte de dica legal sobre liberdade, sobre, enfim, autoconhecimento, além de, né, como ser um youtuber nos tempos de hoje. Então, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. Gente, muito obrigado a vocês, foi uma alegria fazer parte desse papo. E espero que tenham outros aí, quem sabe mais para frente. E estou torcendo para vocês e acompanhando de pertinho quem me der. Obrigada, Alex. Tenho certeza que essa história está aqui no nosso canal e que ela vai inspirar muita gente que está aí buscando se encontrar, buscando um novo horizonte, tentando entender aí que carreira seguir. E para você que gostou do vídeo do Alex e tem vontade de ver mais conteúdos como esse, fica ligado porque toda quinta-feira a gente coloca uma entrevista nova aqui. Se inscreve no YouTube e segue a gente lá no Instagram.